Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Henrique. Vamos então à devolutiva da terceira VA do pré-internato na disciplina de periodontia. Nessa primeira questão, nós estamos tratando a respeito das manutenções, quanto ao fundamento da terapia periodontal de suporte, foi pedido para marcar V de verdadeiro ou F de falso. Vamos às afirmativas. A primeira diz que uma provável explicação para a recorrência da doença periodontal é a remoção incompleta da placa subgengival. Está correto. A remoção incompleta da placa subgengival, ela vai nos trazer o risco de termos a recorrência da doença periodontal. Então, letra V de verdadeiro. A segunda afirmação diz que as bactérias associadas à periodontite podem ser transmitidas entre casais ou outros membros da família. Ok. Aí depois ele explica que, consequentemente, a periodontite é transmissível. Não, a periodontite não é transmissível. O que se transmite seriam as bactérias, mas se o hospedeiro não for suscetível, não há transmissão de periodontite, é a transmissão das bactérias. Então, essa é falsa. Na terceira afirmativa, fala que restaurações inadequadas colocadas após a conclusão do tratamento periodontal são causas mais comuns da recorrência da doença periodontal. Está correto isso, a gente observa e fala para vocês constantemente, inclusive lá na clínica, para fazer um excelente tratamento periodontal e continuar com a excelência no tratamento quando partir para a dentística, para a prótese, porque senão vocês podem comprometer o bom tratamento periodontal que vocês fizeram previamente, Uma restauração com excesso ou com falta vai comprometer o nosso tratamento periodontal. E a última afirmativa diz que a raspagem subgengival altera a microbiota das bolsas periodontais, os tecidos cicatrizam e formam uma unidade denominada epitélio juncional longo. Está correta. É verdadeira essa afirmativa e nós teríamos então a letra D como a correta. Essa última afirmativa é como se formasse um epitélio por segunda intenção, seria um epitélio mais delicado, por isso ele é chamado epitélio juncional longo, E essa é a formação que ocorre. Nessa questão, nos passado um caso clínico em que o paciente, pelo caso clínico, vocês vão observar o que? Gengiva inchada, sangrando, com a queixa do paciente. O pé do dente está preto na região dos incisivos superiores, não está satisfeita com as coroas protéticas que foram feitas há 6 anos e notou o problema há 5, mas não foi orientada quanto ao que fazer. Na avaliação clínica, o que foi verificado? Sangramento à sondagem e retração gengival na face vestibular, gente, fase vestibular de 2 milímetros, expondo as raízes e parte do metal da coroa protética sem presença de bolsa periodontal. Desta forma, escolha uma alternativa correta. Aqui a gente percebe que houve o quê? Houve uma invasão do espaço biológico, ok? Então, letra A, o método preciso para se detectar a invasão do espaço biológico, neste caso, é uma exploração cuidadosa com uma sonda periodontal, apesar de podermos detectá-las também nas radiografias periapicais ou interproximais. Se a gente falou, gente, que o problema está na face vestibular, eu consigo detectar pelas radiografias periapicais ou mesmo interproximais? Não. Então, aqui a exploração cuidadosa seria com a sonda associada à situação clínica do paciente. Na letra B, fala que a recuperação da distância entre o espaço de inserção dos tecidos supracrestais, que é o espaço biológico, que constitui o osso subjacente, a margem cervical das restaurações, é um benefício que o paciente percebe clinicamente, portanto, denominado tangível.
Desde quando, gente, que o paciente percebe essa situação aqui, que houve uma invasão do espaço biológico? Isso aí é uma situação intangível para o paciente. Quem percebe isso é o profissional especialista que vai fazer a detecção e a resolução do problema. Então, está errado também. A terceira afirmativa, letra C, diz que a conduta a ser tomada neste caso é o restabelecimento do espaço biológico. Sim, através da cirurgia, ok, para aumento das coroas clínicas, associado ao tracionamento ortodôntico, gente? Não. Por que não, professor? Porque o tracionamento ortodôntico, nesse caso, ele desnivelaria, a gente perderia o controle do tracionamento, já que é mais de um dente, seria uma recessão, uma invasão de espaço biológico múltiplo, aí já não caberia tanto o tracionamento ortodôntico. O tracionamento ortodôntico, nesse caso, para aumento de coroa clínica, seria em casos unitários de invasão de espaço biológico. Então, não caberia aqui o tracionamento ortodôntico. E a letra D, que diz que no exame radiográfico e com a sonda milimetrada durante a avaliação periodontal, posso afirmar que os tecidos agredidos nesse caso são o epitélio juncional, a inserção do tecido conjuntivo e a crista óssea alveolar. Pronto, é isso. Resumindo, é isso. São os eventos, os constituintes do espaço biológico, né? E eu constituo ele associando o exame radiográfico com uma sonda milimetrada, não só exame radiográfico, tá ok? Então, essa é a letra correta. E a letra E diz que o provável diagnóstico do que está ocorrendo nos tecidos periodontais dos incisivos centrais superiores é a migração apical do epitélio, sim, chamada retração gengival, devido à violação do espaço biológico, sim, onde a margem cervical da restauração avançou além da distância considerada, gente, distância considerada ideal, seria de 2 a 3 milímetros no interior do sulco gengival? Não seria. Aí, terminando, proporcionando perda de inserção e consequente perda óssea. Não. Aqui a gente colocaria em torno de meio milímetro no interior do sulco gengival que caberia o nosso preparo. Então, essa também está errada. A letra correta é a letra D. Letra D é a correta. Nessa questão, ela vem falando sobre a questão do prognóstico de um determinado diagnóstico da doença e pede para afirmar verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa é falando sobre o tabagismo, as doenças e as condições sistêmicas não têm influência no prognóstico, gente? É claro que tem influência no prognóstico. Então, está falsa essa afirmativa. A segunda afirmativa diz que o prognóstico para pacientes com gengivite associada somente à placa é bom, é ótimo, contanto que todos os irritantes locais tenham sido excluídos. É naquele momento que você faz a orientação de higiene oral para o paciente e faz a remoção desses irritantes através da raspagem, ou do polimento, né, ou do acabamento das restaurações. Então, está verdadeira essa afirmativa. A outra afirmativa diz que para 2 pacientes com níveis comparáveis de inserção de tecido conjuntivo e de osso alveolar remanescente, ou seja, se é remanescente, gente, subentende que o paciente ele passou por um problema periodontal, por uma doença periodontal. E aí diz que o prognóstico é melhor para o mais jovem dos dois? Não, o prognóstico é melhor para o mais idoso. Por quê, professor? Porque se esses 2 pacientes têm níveis, ou seja, ele passou por uma doença periodontal e tem níveis de perda de inserção, de tecido de inserção remanescente iguais, é sinal de que esse jovem teve menos tempo para perder mais tecido. E o idoso, ele vem mantendo aquela perda de inserção, ao longo do tempo ele vai ter um prognóstico melhor. O jovem, a gente vai suspeitar de que essa perda de inserção está acelerada, ou seja, o prognóstico é pior. Está falsa esta afirmativa. E a última diz que o prognóstico para periodontite estágio 1 ou 2
mesmo com a inflamação podendo ser controlada por meio de uma boa higiene oral e da remoção dos fatores locais retentivos de placa, é desfavorável? Não, se você faz uma boa higiene oral e remoção dos fatores retentivos, o prognóstico é favorável. Então, está errada, falsa essa afirmativa. No caso, então, a nossa afirmativa correta, a nossa alternativa correta é a letra E. FVFF. E na nossa última questão de periodontia da terceira VA do pré-internato, abordamos a questão da classificação das doenças periodontais, pedindo para afirmar verdadeiro ou falso de acordo com a afirmação. Então, vamos à primeira. Uma vez que o paciente tenha sido diagnosticado com periodontite, ele permanecerá com um paciente com periodontite para o resto de sua vida. Está verdadeiro. Por quê, professor? É verdadeiro porque o paciente, uma vez que ele teve periodontite, ele mesmo recuperado dessa periodontite, a gente vai considerá-lo como um paciente com periodontite estável. Por isso, a necessidade da terapia de suporte, né? Então, esse paciente, o diagnóstico dele, normalmente, é claro que, professor, é claro que é um paciente que eu acompanho, né? Que eu faço a terapia de suporte. Eu tenho paciente que tem mais de 20 anos que faz acompanhamento com a gente. Esse paciente vai ser um paciente com periodontite, mas se ele está bem tratado, se ele está com tudo equilibrado, ele seria um paciente com periodontite estável, mas será diagnosticado com periodontite sim. Então, essa letra é verdadeira. Na segunda afirmativa diz que os abscessos do periodonto, gente, quais seriam? Ficaria dividido em quê? Gengival, periodontal e, pericementário. Não existe esse abscesso no periodonto. Então, está errada essa afirmativa. É falsa. A próxima afirmativa diz que um exemplo de gengivite em periodonto reduzido, em paciente sem periodontite, pessoal, sem periodontite prévia, pode ser encontrado em pacientes com retração por escovação traumática? Sim, pode ser encontrado em paciente com retração traumática por escovação, em paciente com retração por escovação traumática. É verdadeira essa afirmativa. E a última afirmativa diz que um paciente com periodontite que tenha sido tratado com sucesso continuará a apresentar as consequências irreversíveis da perda de inserção e o risco. Gente, perdão aqui pelo português falho, tá? Não é eminente, não. É um risco iminente, ou seja, um risco alto de recorrência da doença periodontal. Aí foi um erro na minha escrita aqui, tá? Um erro na escrita que está aí, né? É um risco iminente, um risco alto de recorrência da doença periodontal. Ou seja, é verdadeira essa afirmativa, nos trazendo para a letra C, que obteve VFVV. Espero que todos tenham saído muito bem. Aproveitem essa devolutiva qualificada que está gravada para estudarem e fixarem o conhecimento de vocês.